E os profetas, hein? Vamos falar sobre isso hoje? Vamos aprender o que a palavra de Deus fala a respeito dos profetas, dos antigos e dos modernos. Vem comigo. O tema profetas tem trazido muita confusão no meio da igreja. Confusão essa trazida ou introduzida pelos falsos profetas. Você já ouviu com certeza algum charlatão se intitular: "Eu sou profeta e o que eu prego acontece". Coisas desse tipo têm feito um estrago tremendo no meio da igreja. O primeiro grande problema é que os chamados profetas modernos se auto-intitulam como profetas e em seu testemunho já falam desse tal ministério para que os ouvintes se coloquem debaixo da sua autoridade, usando ali um gatilho mental da autoridade. Então, quando aquela comunidade cristã ouve a palavra profeta, já se imagina um Isaías, um Jeremias ou um João Batista e assim por diante, causando então uma admiração extrema ao ouvinte, facilitando ao profeta em questão a disseminação de suas ideias. E o que é pior, com o rótulo de a voz de Deus. Interessante que nem os que andaram com Cristo se intitularam como profetas, pois sabiam da seriedade e da responsabilidade que estavam sobre os ombros de um profeta. Então vamos lá, o que era um profeta? A palavra profeta é derivada da palavra grega profetes. No hebraico utilizado a palavra nabi, que significa aquele que fala o que está por vir. Interessante que nas escrituras não se dá ênfase de como aquela revelação de Deus foi trazida ou manifestada na mente do profeta, mas a ênfase é dada ao conteúdo da mensagem. É bem prático. Assim diz o Senhor e já vai direto no assunto. Já nas culturas pagãs, a ênfase é dada de como o vidente ou profeta recebeu aquela revelação. O obscuro cenário de mistério é que recebe a maior ênfase. O profeta era bem diferente de um adivinho. Você vê algo assim hoje em dia? Os profetas das Escrituras nunca apresentavam a profecia em seu nome, e nem em o nome de um grupo, mas sempre no nome do Senhor. Nunca profetizavam em desacordo com a lei mosaica, ou seja, se alguém te falar algo dizendo que é da parte de Deus, primeira coisa que tem que ver se aquilo está de acordo com o que está escrito nas Escrituras Sagradas. O que as Escrituras Sagradas falam sobre aquele tema. Já no Novo Testamento, a profecia é um dom e não é um título, assim como o sacerdócio. No Antigo Testamento, as funções de sacerdote eram restrito a pouquíssimas pessoas. Já no Novo Testamento, todo o povo de Deus se torna sacerdote. A mesma coisa então acontece com a profecia. Todo cristão tem o dever de proclamar ou então profetizar a palavra de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Então toda vez que você estiver expondo as Escrituras Sagradas, você está profetizando, ou seja, você se torna um profeta naquele momento. Não tem nada a ver com ficar adivinhando nomes, futuro das pessoas, se vai ganhar uma casa, um carro, se vai casar. Tem a ver com a palavra de Deus, ok? Um texto que resume bem isso é 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Os termos também que Paulo usa como profecia está sempre associado ao ensino. 1 Coríntios 14, o dom profetizar ou de ensinar é para edificação, exortação e consolação. Todas as profecias futuristas relatadas no Novo Testamento foram defeituosas. Atos 21 aparece uma profecia futurista de Ágabo que foi totalmente equivocada, bateu na trave de longe, coisas que os profetas do Antigo Testamento seriam colocados em xeque. Se o profeta antigo falasse e não cumprisse, ele seria apedrejado, diferentemente de Ágabo, né? Ele disse então que Paulo seria capturado pelos judeus. Não foi. Foi os romanos que prenderam Paulo. Depois falou que os judeus entregariam de bom grado aos gentios, o que não ocorreu, porque os próprios judeus queriam matá-lo. Você pode conferir em Atos 21, verso 31.
Ou seja, esses assuntos sobre Paulo ser preso, perseguição da igreja, não era novidade nenhuma. Qualquer um, sem nenhuma revelação especial, poderia ter acertado muito mais que Ágabo. Em 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 21, Paulo adverte aos irmãos colocar as profecias daquele momento à prova, para desconsiderarem o que não tinha proveito e ficarem com o que fosse bom. Agora, pensa comigo, você acha que tal profecia que Paulo está falando tem alguma coisa a ver com as profecias do Antigo Testamento? Nunca ele falaria para você colocar à prova as profecias dos profetas, Isaías, Jeremias, entre outros. Em 1 Coríntios 14, mais uma vez, para julgarem a profecia. Imagine comigo o profeta Isaías falando ao povo e no final ele diz: bom, aí vocês decidem, fiquem com o que vocês acham, o que faz mais sentido. Jamais. Paulo deixa claro também que a palavra de Deus não veio por intermédio dos profetas ali de Corinto. Ou seja, os profetas que estão ali é para ensinar a igreja e sujeitos a serem questionados, a serem interrompidos e julgados pela igreja. Assim como qualquer comedor de arroz e feijão feito eu e você. Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre outros, foram comissionados para serem a própria palavra de Deus, porque não existiam as escrituras que temos em nossas mãos hoje. Se hoje então temos a palavra de Deus revelada nas escrituras, o título de profeta se faz desnecessário mais uma vez, já que o cristão tem o dever de proclamar a palavra de Deus, ou melhor, profetizar a palavra de Deus. No Novo Testamento, os sucessores dos profetas são os apóstolos, que foram enviados, rejeitados, perseguidos e mortos. Os apóstolos de Cristo foram a continuidade então dos antigos profetas do Antigo Testamento, como canais pelos quais Deus revelou a sua vontade. Mas, mais uma vez, que a revelação de Deus quanto ao plano de salvação foi totalmente escrita e registrada no Novo Testamento, de uma maneira final e completa e infalível pelos apóstolos, então completa sim a revelação dada aos profetas do Antigo Testamento e encerrou-se então no ministério dos apóstolos, acabando assim o ministério desses dois grupos. A revelação já nos foi dada, então, a profetas e apóstolos. Hoje não há a menor possibilidade de haver essas duas categorias ministeriais. Foram designados com prazo de validade. Para você ter uma ideia, para ser apóstolo, deveria ter visto Cristo ressurreto. Em 1 Coríntios 15, verso 8, Paulo deixa claro que a última vez que Jesus apareceu para constituir um apóstolo foi no caminho de Damasco. Depois disso, nunca mais. A verdade é uma só. Somente alguém que não conhece as Escrituras, ou até mesmo um espertalhão, pode puxar para si o título de profeta ou apóstolo. Tome cuidado, pois a fala é mansa e fala tudo aquilo que você quer ouvir ou daquilo que a maioria sabe da sua vida. Atitudes bem diferentes dos profetas bíblicos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Esses foram os materiais que eu usei e vão estar aí na descrição do vídeo. Deus que te abençoe.